Seria a Log Commercial Properties a maior oportunidade de renda passiva da atualidade? No estudo que nós vamos realizar agora, será revelado como a empresa lucra com a reciclagem de ativos e também vamos analisar se ela preenche os requisitos para entrar na carteira do canal. E você vai descobrir agora o veredito sobre a Log3. Nós iremos debater duas questões que foram colocadas no canal, nos comentários. Primeiro do Ramon Santana, é porque um vai complementar o outro. O Ramon Santana ele coloca para nós o seguinte: hoje meu dinheiro está totalmente em renda fixa. E ele pergunta, né, por quais ações você acha que devo analisar para iniciar? Na realidade, eu vou fazer algumas considerações de forma que, ao responder a segunda questão, que foi colocada aqui pelo Leandro Silva, ele pergunta o seguinte: qual a sua opinião sobre a Log3 e a POMO3, é a Marco Polo, a ação ordinária? Ações fora do radar, que pagam dividendos, e pergunta se eu teria elas na carteira. Então, da forma como eu vou responder essa questão, eu vou cobrir tanto para o Leandro Silva quanto para o Ramon Santana. Porém, como eu já falei em outras vezes que fazem perguntas semelhantes, neste caso aqui, para que eu responda em cima da Log3, foi a que eu escolhi. O estudo ele é complexo, ele é amplo, de forma que não teria tempo para responder Log3 e POMO03, né? Tanto a Log quanto a Marco Polo. Então vou responder para um, porque eu mostro passo a passo o que eu vou fazendo até entender direito o que a companhia faz e chegar numa conclusão, depois de olhar os números dela, se ela entraria ou não na carteira. Então você pode replicar o mesmo tipo de raciocínio para Marco Polo e fazendo isso eu respondo também para o Ramon Santana, porque daí ele começa a compreender os caminhos que são feitos e as empresas que ele poderia então analisar. Eu vou dizer uma ou outra, não como recomendação, mas eu acho que seriam pontos de partida. Vai depender muito do Ramon Santana escolher as empresas que ele estudaria, ou se estudaria todas e faria uma seleção entre elas. E como que eu começo os meus estudos? Eu normalmente vou no site de relacionamento com os investidores da companhia. Aqui no caso, por exemplo, né, eu estou no site da Log3, que fechou da última vez, ou seja, na sexta-feira, dia 24 de abril de 2026, a R$ 26,79. Se você olhar aqui para o lado, então existe uma série de informações aqui. Tem um menu onde você pode, então, escolher, né, o que você gostaria de selecionar para fazer o seu estudo. Eu não acho esse site aqui muito bom, de forma que normalmente eu vou olhando, nesse caso específico, né, eu olho aqui para baixo, onde responde melhor aos links que são colocados. Para que eu entenda o que representa a companhia, então normalmente eu vou para cá, para essa posição, entendendo o que a companhia é, o que ela representa, para eu dar uma primeira olhada, entender direito o que ela faz, desde quando ela está no mercado. Depois disso, eu gosto muito de olhar a composição acionária para ver qual a participação que tem cada sócio. Eu gosto de dar uma olhada quem são os controladores. Aqui no caso, ela mais ou menos fica dividida ali perto de 40% mais ou menos, tanto para o acionista majoritário ou os controladores, quanto no free float, que é onde estão as ações como investidores como nós. Depois eu gosto de dar uma olhada aqui nos conselhos, comitês de diretoria, porque se eu conheço essas pessoas, ou se eu olho para essas pessoas, eu posso dar uma olhada de como é a reputação delas. E isso, claro, né, vai me dar uma bela noção em relação à governança da companhia. Mas, o mais importante de tudo para mim, sem nenhuma sombra de dúvidas, deixa eu só descer um pouquinho aqui para a gente olhar, está aqui, ó, é o formulário de referência. Eu já vou mostrar o formulário para você. Então, depois que eu dei essa primeira olhada,
Ela não chega a ser uma olhada aprofundada, mas eu já sei várias coisas sobre a empresa. Eu vou para cá, formulário de referência. Para mim, o documento mais importante. E depois de eu olhar para o documento, esse documento mais importante, o formulário de referência, eu entro na central de resultados e eu vou olhar como foram os resultados, normalmente nos últimos 5 anos da companhia. Então veja que o documento mais importante, que é o formulário de referência, a última atualização desse documento, ou seja, encerrou o exercício, ele é atualizado, por exemplo, o exercício de 2025, por isso que ele está lá em cima, mostrado como formulário de referência, encerrado o ano de 2025, mas a publicação dele foi agora, no dia 23 de abril de 2026. Então, nós estamos falando aí de 3, 4 dias atrás. E aqui, nesse formulário de referência, você vai ver uma série de informações interessantíssimas aqui. Ele não é um documento curto, ele é um documento bem longo, mas ele vem com, é como se fosse um registro de toda a história da companhia. Isso aqui, anualmente, é entregue para a Comissão de Valores Imobiliários. Então, dificilmente haverá alterações aqui em cima que no sentido de enganar o acionista. E note que é um documento, ele é bastante extenso, um documento que chega a 328 páginas. Portanto, tem muita informação aqui. Eu acho que as informações mais completas. O histórico do emissor, por exemplo, tá, mas eu não vou descer lá, eu só vou mostrar aqui pelo índice. A atividade que o emissor faz, o seu histórico, descrição, as principais atividades. Veja aqui, ó, os acordos de acionista. Inclusive, ó, como é que é feita a destinação nos resultados. Então tem uma série de informações aqui, inclusive vai reportar a resultados anteriores. Então ele é muito completo e aqui realmente é onde eu entendo o que a companhia faz. Depois dessa compreensão, aí sim, aí eu entro aqui nas demonstrações financeiras. Aqui no caso, encerrado o exercício de 2025, eu vou saltar aqui na página 10, só para você entender o que eu olho. Normalmente eu olho para cá, o resultado consolidado. Aqui tem o balanço da empresa, eu gosto de olhar para o ativo já começa a me dizer várias coisas. Por exemplo, se eu dividir o lucro líquido pelo total do ativo, eu sei como a empresa usa tudo que ela possui para produzir. Então, isso aí normalmente fica ali em torno de 1%. Se passa de 1%, já começa a me dar um sinal mais positivo. Eu também gosto de olhar para cá, ó, o total do patrimônio líquido. Então, se eu pegar o lucro líquido da companhia, encerrado o exercício, e dividir pelo total do patrimônio líquido, eu tenho o retorno sobre o patrimônio líquido. Isso começa a me mostrar dados de eficiência. Da mesma forma, quando eu olho para o resultado, aqui no caso, a receita líquida consolidada, 248 milhões, e o lucro líquido, neste caso aqui, o lucro líquido do exercício ficou em 363, eu sei o percentual que pode ser distribuído conforme a previsão estatutária. Então, eu já sei mais ou menos o que é possível de eu receber em termos de proventos. E depois, mais abaixo ali, eu olho para o fluxo de caixa, principalmente no caixa das atividades, o caixa líquido das atividades operacionais, porque eu sei se é uma companhia que dá lucro, né, ou se ela dá prejuízo e como ela funciona operacionalmente. Isso me dá condições de montar um relatório como esse. Eu estou fazendo esse relatório aqui que é para mostrar para você, de uma maneira muito formal, como é que eu cheguei nessa, ou melhor, os resumos das informações. Eu já mostrei como é que eu cheguei nelas, como elas estão resumidas e a conclusão que eu tenho. E se, agora eu posso dizer, a companhia entraria ou não entraria na carteira aqui do canal. Então, veja que é um relatório especial, estou fazendo uma análise 360, eu estou fazendo a plenitude do estudo. Eu não vou voltar aqui com frequência, trimestralmente. Não, trimestralmente eu vou acompanhar as demonstrações financeiras. Isso aqui é um primeiro start. Eu entendi a companhia, eu compreendi o que ela faz e agora eu consigo enxergar se ela pode ou não, ou eu vou debulhar ela para saber se ela pode ou não fazer parte da carteira do canal. Então, veja aqui a Log Commercial Properties é uma das maiores desenvolvedoras de galpões logísticos classe A do Brasil. O seu diferencial reside na integração vertical. Está colocado assim, é um linguajar para se entender que é o seguinte:
Ela começa desde baixo, ela vai lá, compra o terreno, ela constrói em cima do terreno, ela coloca para alugar e, eventualmente, ela vende pedaços do galpão de forma a ter uma parcela para um outro administrador. E tendo, então, recurso suficiente para ir aumentando o seu portfólio. Então, note aqui, ó, desenvolvimento, ó, compra estratégica de terrenos em áreas de alta demanda. Construção, gestão direta, ela é quase uma incorporadora, dá para se dizer. Então, gestão direta das obras, ela mesma que constrói, o que reduz custos de construção em comparação à média do mercado. Faz gestão de ativo, então a Log ADM, ela cuida da alocação e manutenção, garantindo receitas recorrentes, e faz reciclagem de ativos. Ela vende fatias dos galpões maduros, ou seja, que tem baixa vacância, para financiar novos ciclos de expansão, normalmente através de fundos de investimentos imobiliários. Ela tem alguns fatores de riscos que você precisa entender. Por exemplo, isso aqui sai lá do formulário de referência. E ela mesma aponta isso. Risco setorial, ciclos econômicos que afetam o varejo e o e-commerce. Na realidade, o varejo é bem possível mesmo, porque vai depender se está vendendo mais ou menos, e isso implica que se vai usar mais ou menos os galpões. O e-commerce, ele está mais ou menos atrelado, mas ele tem uma característica diferente, porque mesmo em condições de baixa, ele tem uma rotatividade interessante. Por exemplo, o Mercado Livre. Eu não estou dizendo que o Mercado Livre alugue galpões da Log, mas, só para você entender, mesmo em épocas complicadas, as pessoas continuam comprando no Mercado Livre, na Amazon, acho que Magazine Luiza também, e esse pessoal do e-commerce, eles têm um compromisso de entrega desses produtos, e os produtos têm que ficar em alguns lugares, dentro do fluxo logístico deles, e consequentemente, né, esses galpões são muito interessantes. Tem o custo de capital, né, a empresa, desculpa, eu não falei aqui da vacância e inadimplência, embora hoje em níveis recordes, 0,65%, é pequeno, o aumento da desocupação impacta no fluxo de caixa. Evidentemente, né, aumenta a vacância, tem menos recurso na alocação. Tem o custo de capital, né, a empresa utiliza a alavancagem para obras e pega um momento que nem o nosso, com juros altos, onde se pega empréstimo para poder financiar essas obras. Isso encarece o serviço da dívida. E liquidez de ativos, né? Os imóveis são ativos líquidos, aliás, desculpa, são ativos ilíquidos. Você não vende facilmente um imóvel, né? Então a estratégia de reciclagem depende de um mercado de capitais funcional, como, por exemplo, o caso dos fundos de investimentos imobiliários. Olhando especificamente para a Log, por exemplo, aqui a gente tem o vencimento dos contratos. Para você entender aqui, ó, a área bruta de locação, que é esse ABL aqui total. Então, em 2024, né, tinha um saldo aqui de 7% a vencer, em 2025, 14%, em 2026, 19%, aí precisa dos contratos de renovação. 2027, 21%, o ano que vem, então esse ano tem 19%, o ano que vem 21%, e 39% é de 2028 em diante. Ou seja, são imóveis que têm um parâmetro interessante do ponto de vista de locação. Quando a gente olha para a evolução histórica dos números da Log, a gente olha aqui, ó, lembra que eu falei dos ativos, eu falei dos ativos, do patrimônio líquido, da receita e do lucro. Então a gente olha para cá e consegue enxergar algumas coisas. Por exemplo, o ativo total ele cresceu, não cresceu muito, mas cresceu, né, se nós considerarmos os últimos 5 anos. O patrimônio líquido, isso aqui é importantíssimo você olhar, porque se ele vem reduzindo, e a companhia é uma pagadora de proventos, que nem o Leandro Silva falou no começo, é preciso ver se não está pagando com o seu próprio patrimônio. Se houver redução no patrimônio líquido da companhia, significa que ela está tirando do seu próprio patrimônio para pagar. Não é o caso aqui da Log. Veja que a receita ela veio aumentando também, ó, nos últimos 5 anos, assim como o lucro líquido, ele, na verdade, está aqui num patamar de mais ou menos estabilidade. Mas, aí me chamou a atenção aqui, os proventos. Veja que, na realidade, quando se fala que é uma boa pagadora de proventos, a gente está considerando apenas os anos de 2024 e 2025. Eu não aprofundei, é preciso ver se aqui não houve
algum evento extraordinário. Eu não me aprofundei, é preciso ver. Porque veja como salta 2024 em relação a 2023. Quase 150%, para depois aumentar mais ainda, na ordem de 75% de 2024 para 2025, sendo que essa não era a realidade nos anos de 2021 e 2022. Quando a gente olha para os múltiplos da companhia, um PL interessantíssimo, pelo menos considerando o ano de 2025 e o preço que fechou a ação no último dia do ano, de R$ 24,13. Um PL aqui de 6,54, ou seja, você compraria a ação lá por R$ 24,03 para receber de volta em função do lucro líquido em 6 anos e meio. Um ótimo tempo para o tipo de empresa. Um PVA de 0,67, né? Ou seja, o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação, significa que você está comprando uma ação que tem um desconto de 33% em relação ao seu valor patrimonial. A dívida líquida da companhia sobre o EBITDA é 3,55. Alguns consideram baixa, mas aí você precisa comparar com o restante do setor, porque não é a mesma coisa que olhar para uma elétrica, um banco ou para uma seguradora. Me pareceu elevado, mas dentro do ramo de construção o pessoal considera que está controlada. E para um dividend yield do último ano de 2025, de 14%, quase 15%. Mas nós vimos ali que os proventos pagos, né, eles estão exacerbando em relação a anos anteriores. Cuidado aqui para não se ter surpresa em anos vindouros. E como destaques operacionais, a empresa encerrou 2025 com um retorno sobre patrimônio líquido de mais de 10%, e manteve a estratégia de distribuição trimestral de dividendos, então ela distribui trimestralmente, tem 4 vezes ao ano para receber proventos, tornando-se uma opção sólida para quem busca a renda mensal. Fechando a conta, a resposta para a pergunta é se ela entraria na carteira do canal, sim. Dentro da metodologia de análise fundamentalista, buscando empresas no setor, porque o que acontece, né? Isso é uma designação lá do pessoal da GF, né, que eles chamam de BEST, que na verdade são 2 S's, né? Bancos, as elétricas, as empresas de saneamento, as empresas de seguro e as empresas de transmissão elétrica. Veja que, no caso, a Log não está enquadrada aqui, mas é porque ela preenche os requisitos como empresa perene, ela tem essa característica. E preenche outros requisitos, eficiência, custo de construção baixo e uma vantagem competitiva clara. Renda, o yield acima dos 2 dígitos oferece um excelente fluxo para reinvestimento. O valor, né? Desconto frente ao valor patrimonial, está abaixo de 1, oferece uma margem de segurança interessante. Portanto, quando eu vou escolher uma companhia para fazer parte da carteira do canal, mais ou menos eu passo por todo esse processo que você viu aqui. Eu não deixo disponível ali o relatório porque eu não me considero apto a fornecer recomendações, mas você pode parar ali, fazer alguns prints para você ver como é que eu monto aquele relatório. E você pode montar o seu, para você, a partir das empresas que estão nos setores de banco, setor de energia elétrica, de seguros, de saneamento, você aplicar essa mesma linha e verificar se ela se enquadra para ver se você fica mais confortável. No caso específico, é uma companhia que eu colocaria, mas eu ainda precisaria responder uma última questão. Será que não houve, nos últimos 2 anos, para o aumento dos proventos da companhia, algum fator de caráter, vamos dizer assim, não recorrente? Então era só o que estaria faltando para que eu respondesse. Mas, em linhas gerais, eu colocaria. E dito isso, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.